Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, mesmo assentado, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Acompanhe em sua versão, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 17, diz assim: Portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância, que também é idolatria. E é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras no indecente do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem com suas atitudes, e vos revestíveis do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cito, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revestíveis de um coração pleno de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, de paciência, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizeste, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Até aqui. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a tua presença é real nesse lugar. Muito obrigado, Pai, porque é um culto, Pai, onde a sua presença está aqui, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pois é um culto onde vamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, ó Pai, aprender mais da tua palavra, ó Pai. Pai, que os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, estejam sensíveis à tua voz, ó Pai. Então usa a minha vida, ó Pai, como instrumento do Senhor nessa manhã. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês nessa manhã, essa palavra que tem como tema novos começos. E para a chama do Espírito aquecer os nossos corações, para que o avivamento aconteça na nossa vida, para que o novo de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, eu quero falar para vocês que é necessário um compromisso. É necessário um compromisso com o Pai. É necessário um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus é necessário você passar por uma santificação. Você só consegue ter um compromisso com Deus se você buscar a santidade. O que Paulo ele acaba de nos orientar é que para alcançarmos a glória de Deus, para alcançarmos o inflamado Espírito, para alcançarmos algo novo de Deus sobre as nossas vidas, é necessário um compromisso com o Pai. Eu quero viver algo novo,
Mas para isso eu preciso ter um compromisso com o Pai. Eu creio que cada um aqui quer viver algo novo da parte de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só irá viver algo novo da parte de Deus quando você tiver um compromisso com Ele. É exatamente isso que Paulo ele fala aqui nesses versos. E eu quero que você saiba nessa manhã que para acontecer um avivamento, para acontecer o inflamar do Espírito em nossos corações, para acontecer algo novo nas nossas vidas, é necessário um compromisso com Ele. É necessário ter uma vida santa. É necessário buscar a santidade. É isso que Paulo está falando. E nós chegamos em mais um final de ano. E assim como os apóstolos, eles viveram algo novo da parte de Deus na igreja primitiva, lá em Atos, eles entenderam o compromisso que eles tinham com o reino, eles entenderam o compromisso que eles tinham com o Pai, e viveram o sobrenatural de Deus, viveram algo novo. Assim como os pais da igreja, John Wesley viveu algo novo, sobrenatural de Deus, foi porque ele entendeu que ele tinha um compromisso com o Pai. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês nessa manhã, que nós vamos viver algo novo da parte de Deus. Nós vamos viver algo novo da parte de Deus. Nós vamos ter novos começos. Mas para isso acontecer é necessário um compromisso com Ele. Você só vive o novo de Deus quando você tem um compromisso com Ele. Grave essa frase. Um compromisso, ele gera em nós um avivamento. E um avivamento gera em nós um compromisso. Não tem como viver um avivamento sem um compromisso com o reino, sem um compromisso com o Pai. E quando você tem esse compromisso com o reino, quando você tem esse compromisso com o Pai, você vive algo novo, você vive um avivamento na sua vida, na sua família, na sua geração. É isso que Paulo está falando aqui. O novo de Deus, ele só acontecerá se sentirmos sede de Deus. Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes, ele fala algo interessante. E eu gravei essa frase, levo para mim. Ele diz que a sede, ela é pior que a fome. A fome, ele explica que a fome nós conseguimos fazer um jejum prolongado, dá para controlar até certos dias. Mas a sede não. A sede nós precisamos de água todos os dias. E o que ele fala é que nós precisamos sentir sede. Sede pela presença de Deus, sede por algo novo, sede pelo avivamento, sede por ter um compromisso com Ele. João fala em Apocalipse capítulo 22, verso 17: o Espírito é noiva, proclamam vem, e todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Hoje Jesus está nos dando a oportunidade de receber de graça a água da vida. Mas para você receber essa água da vida, é necessário ter um compromisso com Ele. Vocês estão entendendo essa palavra? Paulo ele está falando aqui nesse contexto sobre a verdadeira conversão. Paulo ele envia essa carta aos Colossenses apresentando a verdadeira conversão. E essa conversão, ela leva a um compromisso, leva para o novo de Deus, leva ao inflamar do Espírito, leva a uma santificação. E essa santificação leva a pensar nas coisas do alto, leva a contemplar a glória de Deus, leva a morrer para as coisas carnais e leva a contemplar a glória de Deus, leva a reconhecer a imago dele, reconhecer que quando nós chegarmos para perto de Cristo, nós somos transformados. É isso que Paulo está falando aqui. E essa palavra revestivos que está no verso 12, ela está no imperativo no grego, significando e mostrando que de uma vez para sempre o cristão ele deve tomar como vestimentas as virtudes cristãs. A instrução aqui é de um novo homem. Um novo homem, ele
precisa exibir vestes novas. A instrução que Paulo nos dá é que nós precisamos ter sede por algo novo, matar a nossa carne e viver o sobrenatural de Deus. A instrução aqui é de um novo homem. O novo homem, ele precisa exibir vestes novas. E é através dessas vestes novas nós receberemos o novo de Deus. Paulo, ele mostra que não pode haver separação naquilo em que nós cremos e naquilo que nós praticamos. Não pode haver um abismo na nossa prática e na nossa fé, na nossa pregação e na nossa vida. Paulo, ele orienta e nos mostra algumas instruções para sermos moldados segundo a santidade de Deus, sermos transformados, santificados debaixo da glória de Deus. Paulo nos mostra que é somente assim viveremos e alcançaremos o novo de Deus para as nossas vidas. E a primeira instrução que Paulo ele nos mostra aqui nesse texto é que o novo de Deus, o inflamado Espírito, ele só acontecerá se matarmos a nossa carne. Acompanhe comigo o verso 1 ao verso 9. Portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos e não nas coisas terrenas, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância, que também é idolatria. E é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus, não vem o avivamento sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esse hábito. Mas olha o verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes de falar. Não imitais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem com as suas atitudes. Paulo, ele fala: olha só, meus irmãos, para você viver algo novo da parte de Deus, é necessário matar a sua carne. E aí Paulo, ele começa a mostrar uma lista. Ele fala, é necessário parar de praticar a imoralidade sexual. É necessário parar de praticar a impureza, as paixões, as vontades más, a ganância, que também é idolatria, a raiva, o ódio, a maldade, a difamação, as palavras indecentes, as mentiras, porque isso tem que morrer. E nós agora precisamos buscar as coisas do alto. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para que o avivamento aconteça na nossa vida, para o novo de Deus aconteça na nossa vida, para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, é necessário matar a nossa carne, é necessário se arrepender dos nossos pecados e começar a pensar nas coisas do alto e começar a olhar para o alto. Se hoje você quer viver algo novo da parte de Deus, deixa eu te falar uma coisa: se arrependa dos seus pecados. É isso que Paulo está falando. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de viver o novo de Deus, de ter um compromisso com Ele. A oportunidade é hoje, é agora. E nós precisamos tomar essa decisão. O nosso pensamento de vida não é mais terreno. Nascemos do alto com Cristo, buscamos as coisas do alto, estamos assentados com Cristo, a nossa pátria está no céu, buscamos as coisas do céu. Isso não significa irresponsabilidade terrena, mas significa que os nossos motivos, as nossas forças vêm do céu e não da terra. E é do céu que vem os novos começos, é do céu que vem um avivamento, é do céu que Ele derrama poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração.
Mas para você viver o sobrenatural de Deus, é necessário ter um compromisso com Ele. Precisamos estar morto para o pecado, matar todos os dias essas atitudes, essa lista que Paulo está falando. Precisamos purificar a nossa mente, o nosso coração. É isso que Paulo está falando aqui nesses versos. Paulo, ele escreve para o povo de Colossos o seguinte: olha só, se vocês querem viver o novo de Deus hoje, é necessário vocês se arrependerem, é necessário mudar de atitude, arrancar aquilo que está atrapalhando você ter um relacionamento com Deus, arrancar o velho homem, colocar as vestes novas, arrancar aquilo que está atrapalhando ter um relacionamento profundo com Deus. Mas não só isso, olha só o que ele diz no verso 8: mas agora livrai-vos de tudo isso. Mas agora livrai-vos de tudo isto, pois é necessário colocar as vestes novas, é necessário colocar os seus pensamentos no alto, colocar uma roupa nova, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E eu creio que hoje é uma manhã de vestes novas, de pensamentos do alto, de olhar para o alto, para a minha vida e para a sua vida. Mas para vivermos isso é necessário ter um compromisso. E esse compromisso, ele gera em nós uma santidade. Essa é a primeira instrução que Paulo ele nos orienta nesses versos. Preste atenção na segunda instrução. O novo de Deus, o inflamado Espírito, ele só acontecerá em nós se formos revestidos em Cristo Jesus. Acompanhe comigo o verso 10 ao verso 14. E vos revestivos do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Paulo ele está instruindo, porque o velho homem ele já morreu. O novo homem ele deve estar no controle, porque agora vivemos em Cristo, devemos buscar as coisas do alto, devemos olhar para o alto. O velho homem ele foi morto, e agora nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, para viver algo novo, para viver o inflamado Espírito em nossos corações, para viver algo novo da parte de Deus. É necessário colocar as vestes novas. O verbo revestido significa que nós somos constantemente renovados. E é esse processo de santificação nos leva a viver algo novo da parte de Deus. Em Cristo nós recebemos um novo coração. Em Cristo nós recebemos uma nova vida. Em Cristo nós recebemos uma nova família. Em Cristo nós recebemos uma nova pátria. É por meio do conhecimento. É somente em Cristo Jesus. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais tornamos semelhante a Ele. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas é conhecer quem realmente é Jesus, em sua profundidade, em seu íntimo. Não é conhecer sobre quem é Jesus, mas é conhecer a Jesus, é ter sede por Ele, é ter um compromisso com Ele, é ter compaixão, é ter bondade, humildade, honrar os outros, é mais que a si mesmo, mansidão, paciência, zelar uns pelos outros, perdoar, amar. Isso é fruto de revestimento do poder do Espírito. É isso que Paulo está falando, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, quando Adão ele pecou, a imagem de Deus não foi perdida totalmente.
A imagem ela foi distorcida pelo pecado. Ela foi deformada. Eu não sei aqui quantos já teve a experiência de olhar para uma piscina, uma lagoa e ver o reflexo da lua. Mas se essa lagoa, essa piscina estiver com sujeira, você não consegue ver o reflexo da lua perfeitamente. Ela fica distorcida, deformada. Foi isso que aconteceu quando Adão pecou. Mas tem uma boa notícia. Essa imagem, ela foi restaurada com Cristo quando Ele morreu por mim e por você. Essa imagem, ela foi restaurada com Cristo quando Ele decidiu morrer por mim e por você, perdoar os nossos pecados. E agora nós temos um livre acesso de ter um compromisso com Ele, de ser revestido, de colocar a veste nova por Ele, de viver o novo de Deus, de viver inflamado ao Espírito, de viver um avivamento em nossas vidas. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós com o rosto desvendados refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Eu separei outra versão, a versão Ara, que diz assim: e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória por sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando mais perto do espelho nós se aproximamos, com mais detalhe nós conseguimos ver o nosso corpo. É a mesma coisa quando você se aproxima de Deus. A sua vida ela é transformada de glória em glória. Você só consegue se aproximar de Deus se você tem um compromisso. Você só consegue se aproximar de Deus se você tem uma vida em santidade. O que Paulo ele fala, e nós precisamos guardar isso em nossos corações, principalmente nos dias de hoje, que é necessário matar a nossa carne, é necessário se arrepender. Se você hoje quer viver o novo de Deus, se hoje você quer viver algo novo da parte de Deus para a sua vida, é necessário se arrepender. Quando você se aproxima de Deus, você é transformado de glória em glória. A sua vida ela é moldada. As práticas do pecado já não estão mais tomando conta de você. E você começa a viver como um verdadeiro cristão. E é aí que acontece o novo de Deus. É aí que nós somos revestidos pelo poder dos céus. Essa instrução que Paulo nos dá aqui nesses versos me faz lembrar de um homem chamado Filipe. Não eu, mas o que foi para o deserto. Filipe, ele foi chamado por Deus para pregar para um eunuco que estava passando no deserto. Filipe, ele poderia muito bem ficar no seu comodismo. Filipe, ele poderia muito bem ficar no seu lugar. Estava acontecendo um avivamento, o ambiente estava propício. O ambiente estava bom. No início da igreja primitiva, logo após a descida do Espírito, o poder que estava acontecendo em Samaria foi tão grande que os discípulos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo disso. Então mandaram Pedro e João para ver o que estava acontecendo em Samaria. Então Pedro, João, Filipe ficam em Samaria, orando, colocando as mãos sobre o povo recebendo poder, sendo revestido pelo poder. Eles estavam lá quebrando tudo, mas pelo compromisso que Filipe tinha com Deus, ao escutar a sua voz, Filipe sai daquele avivamento e vai evangelizar um eunuco no deserto. Alguns estudiosos dizem que esse eunuco talvez evangelizou toda a Etiópia. Mas por que eu estou falando isso e por que me fez lembrar essa história? É porque Filipe ele tinha um
compromisso com o Pai, ele tinha um compromisso com Deus, e pelo fato dele ter um compromisso com Deus, ele viveu algo novo, ele viveu o sobrenatural de Deus, ele viveu algo extraordinário da parte de Deus, ele teve um compromisso com Deus, ele decidiu viver algo novo da parte de Deus. Ele poderia muito bem ficar ali, deixa que os outros vão fazer, não fui chamado para isso. Ele poderia ficar muito bem com seus pensamentos retrógrados, ficar ali no comodismo, de boa, mas não, pelo fato dele ter um compromisso com Deus, ele ouve a voz do Senhor e vai viver algo novo, vai viver o sobrenatural de Deus. Ele decidiu viver algo novo. Aqui não, né, pastor, mas do lado da casa, do lado da igreja do seu pai, existe um povo que não quer ter um compromisso com Deus, não quer ter um compromisso com o reino, não quer ter um compromisso com a igreja, não quer ter um compromisso com os ministérios. Como você quer viver algo novo se você não tem um compromisso? Não tem um compromisso com o GECEL, não tem um compromisso com as reuniões de homens, não tem um compromisso com a Rede Master. Você está pedindo algo novo se você não tem um compromisso com a igreja? Olha só o que diz Atos capítulo 2, verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Olha só o que Lucas ele escreve: na alma de cada pessoa. Não é na alma, não é num grupo separado, não é numa panelinha, mas é na alma de cada pessoa. E eu profetizo sobre a igreja do Carangola: na alma de cada um há realizações de feitos maravilhosos, há um novo de Deus sobre as nossas vidas. E o verso continua: todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, os seus bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas iam sendo salvas. Essa igreja de Atos, eles tinham um compromisso com a evangelização, eles tinham um compromisso com uma vida piedosa, é o que Paulo está falando aqui em Colossenses. Eles tinham um compromisso com a comunhão. É isso que Paulo está instruindo. E é aí que o novo de Deus acontece, quando nós temos um compromisso com o reino de Deus. O inflamar do Espírito, ele só acontecerá se formos revestidos em Cristo Jesus. E isso te leva a viver coisas novas, isso te leva a viver novos começos. Porque eu tenho vivido coisas boas, coisas novas, é porque eu tenho um compromisso com Deus. Porque o pastor Fábio tem vivido coisas novas, é porque ele tem um compromisso com Deus. Porque alguns têm vivido coisas novas e outros não, é porque alguns têm um compromisso com Deus e outros não têm um compromisso com Deus. E último ponto, o louvor já pode se ajeitar aqui. A terceira instrução que Paulo nos orienta nessa manhã é que o novo de Deus, o inflamar do Espírito, ele só acontecerá se realmente estivermos gratidão e louvor a Deus. Olha só o verso 15 ao verso 17. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo. Sedes agradecidos, habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus
dele, graças a Deus, Pai. Nós somos chamados para viver em paz, a paz que excede a todo entendimento, como membros de um só corpo. Nós somos chamados para ter um compromisso com Deus, sendo transformado pela palavra, sendo revestido pelo poder de Deus. Nós somos chamados para viver em paz, para viver o novo de Deus. O Evangelho, ele produz em nós alegria, gratidão a Deus por Ele morrer por nós, por termos o livre acesso à presença. Ser grato ao teu esposo, ser grato à tua esposa, a teus filhos, ser grato a Deus por tudo. É isso que Paulo ensina. Devemos louvar, adorar a Deus com cânticos espirituais. O cristão, ele deve adorar a Deus, expressar felicidade. O Evangelho, ele produz alegria, ele produz felicidade. Nós devemos ser gratos pela palavra, pelas promessas que Deus tem para as nossas vidas, pelo acesso que nós temos a Ele. Ser grato pela vida do meu irmão, da minha irmã. O cristão tem que ter sede por Deus. O cristão, ele tem que ter sede por algo novo. Ele tem que ter sede por coração abrasado. Ele tem que ter sede por missões. Ele tem que ter sede por pregar a palavra. Ele tem que ter sede por fazer a obra de Deus. Ele tem que ter alegria na sua salvação. É isso que Paulo está falando. Atos capítulo 2 diz assim, no verso 46: diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas iam sendo salvas. Deus tem algo novo para a nossa vida nessa manhã. Deus tem algo novo para a sua família, para a sua história, para a sua geração. Fique de pé nesse momento. Olha só o que diz Salmo 150. Louve, aleluia, louve a Deus em seu santuário. Louve em seu poderoso firmamento. Louve pelos seus feitos poderosos. Louve segundo a imensidão da sua grandeza. Louve ao som de trombeta, louve ao som de lira e de harpa. Louve com tamborim, louve com dança.